Vou esperar uns 10 segundos. Amém. Ok. Então, boa tarde, irmãos, boa noite, bom dia. Não sei que horas você vai estar assistindo esse vídeo. Se você está aqui agora no Zoom com a gente, seja bem-vindos. Então, é uma alegria para mim, um privilégio estar aqui com vocês para compartilhar a palavra do Senhor e para tratar de um tema tão importante, né? Para mim, o tema mais importante que a gente pode ter é falar sobre evangelismo, né? E ter uma semana totalmente dedicada a isso é maravilhoso, com vários professores, várias pessoas compartilhando sobre esse tema tão importante. Então, quero dizer que eu estou feliz de estar aqui e quero compartilhar um pensamento importante, algo que provavelmente você já sabe, mas eu quero lembrar para você e que isso fique na sua cabeça, no seu coração e também que você possa compartilhar com outras pessoas. Quero começar lembrando sobre uma passagem bem importante quando a gente pensa sobre igreja. Eu vou ler algumas partes de 1 Pedro, capítulo 2, versículo... Vou ler a partir do versículo 9. Versículo 5, versículo 9, a gente vai ficar passeando aí. Mas deixa eu ler primeiro 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Pedro vai ensinar que a igreja é uma casa espiritual formada por nós, né? Pelos membros da igreja. Ele fala de pedras vivas e chamados para sermos um sacerdócio santo. E aí no versículo 9, ele diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. A gente poderia ter um estudo sobre cada trecho desse, na verdade, porque é bem bonito, bem profundo, e a gente não vai ter tempo para falar de cada coisa aqui, mas os irmãos, né, para quem foi escrito lá, 1 Pedro, os irmãos que estavam dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia, na Bitínia, escutaram essas palavras. Pedro estava ensinando para eles o que realmente eles eram, mesmo naquela situação difícil que eles estavam vivendo, dispersos, longe de sua terra, mas eles eram geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, cada um entendendo que cada membro lá era uma pedrinha viva desse santuário espiritual do Senhor. E essa mensagem que foi falada para eles aproximadamente 2.000 anos atrás, naquela região, é uma mesma verdade para a gente hoje. Cerca de 2.000 anos depois, aqui eu estou vendo alguns nomes de irmãos aqui do Nordeste, talvez tenha irmãos do Sul, do Centro-Oeste, não sei, assistindo essa mensagem, mas essa é a mesma verdade. Eu e você somos membros do templo espiritual de Deus, somos pedras vivas. Somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Agora, para quê? Vamos ver aí no versículo 9, a última parte do versículo 9 diz assim: para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós fomos chamados para anunciar as grandezas de Deus. É uma grande alegria, né? Um grande privilégio que eu e você temos. E são muitas, né? As grandezas de Deus são muitas. E assunto é o que não falta, né? Sei que durante essa semana vai ser falado, estimulado, motivado para que eu e você nunca percamos a grande tarefa de levar o evangelho para as pessoas, de anunciar as grandezas de Deus. E como eu disse, é muito assunto, é muita coisa grande, muita coisa maravilhosa de Deus para que a gente compartilhe, né? E quando a gente fala de evangelismo, quando a gente fala de anunciar o evangelho, na minha cabeça vem várias passagens bíblicas, mas tem uma que é a primeira que vem. Espero que você conheça bem essa passagem. Eu vou ler aqui 1 Coríntios, capítulo 15. Vou ler apenas o versículo 3 e 4, certo? 1 Coríntios, capítulo 15, lendo aqui 3 e 4. Esses versículos resumem bem o que é o Evangelho. E Paulo, falando para os irmãos de Corinto, ele diz, né, no versículo 1, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês,
Versículo 2, ele diz, por meio desse evangelho vocês são salvos. E aí, no versículo 3, ele diz assim, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Versículo 4, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, aqui a gente vê uma mensagem básica do Evangelho, né? Que é a maior mensagem que eu e você pode anunciar. Anunciar sobre a razão por que Cristo foi martirizado na cruz, por que Cristo sofreu na cruz, por causa dos nossos pecados, por amor a nós. E tem muita gente, viu? Acredite nisso, tem muita gente que ainda não sabe disso. Talvez conheça uma história parecida ou deturpada, mas muita gente não conhece a mensagem verdadeira da cruz. Tem muita gente que acha que sua vida não tem valor. Tem muita gente que não sabe ou não entende que o Criador do universo ama tanto que deu seu filho para morrer por essa pessoa, né? Então, a gente precisa anunciar essa mensagem de que Cristo morreu por nossos pecados. Precisamos anunciar que ele foi sepultado, sim, mas que ele venceu a morte, que ressuscitou. Anunciar que existe, sim, solução para a morte, né? Que a morte não é o fim, mas sim o início de uma vida gloriosa com Cristo. Isso, para mim e para você, é simples, né? Ou já escutamos muitas vezes, mas tem muita gente que ainda não conhece essas grandezas de Deus, essa mensagem maravilhosa. E eu e você fomos chamados para anunciar. E essas notícias que a gente está falando aqui, essas notícias esplêndidas, precisam ser anunciadas por todos nós. Essa é uma tarefa de cada membro da Igreja de Cristo. Quando Pedro está falando lá, na primeira carta de Pedro aos irmãos dispersos naqueles lugares que eu já citei aqui, que fala lá no comecinho de 1 Pedro, ele está falando para a igreja, mas de uma forma universal. Esse é um privilégio de toda a igreja. Obviamente, esse anúncio pode ser feito de várias formas, né? A gente pode anunciar esse evangelho de várias formas, usando várias ferramentas, mas essa é uma responsabilidade e um privilégio de cada um de nós. E eu estou mencionando aqui, né, mais uma vez fazendo referência a 1 Pedro, quando nós, né, o povo escolhido de Deus, o povo exclusivo de Deus, fomos chamados para anunciar as grandezas dele. Eu já fui aqui na maior de todas, né, que Cristo morreu na cruz por nossos pecados, que foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras, e essa é a mensagem que a gente precisa anunciar. Mas existem outras grandezas de Deus que ele faz diariamente, que eu e você, se você conhece a Cristo, você sabe do que eu estou falando. Ele nos salvou, sim, mas ele continua a cada dia com a sua misericórdia, com o seu amor, com a sua graça, derramando suas bênçãos sobre nós. E tem as grandezas que Deus tem feito na minha vida. Tem as grandezas que Deus tem feito na vida de cada um de vocês que está assistindo aqui. Eu vou falar sobre isso já já. Mas se você tem um relacionamento com ele, você o conhece, não é? Se você entregou a vida a ele, você não iria entregar a vida para alguém que você não conhece. E você sabe como Deus é maravilhoso, Deus de amor, Deus da graça, da misericórdia. E se você o conhece e entregou a vida a ele, você sabe que você é capaz de compartilhar para outras pessoas o que ele tem feito por você, não é? Então, a gente vai falar para as pessoas de Cristo na cruz, mas a gente pode testemunhar, podemos ser testemunhas do que ele tem feito na vida de cada um. Né? Eu poderia passar o dia inteiro falando sobre o que Deus tem feito na minha vida, sobre o que ele tem me livrado, né? Os caminhos maus que ele tem me livrado. Então, tenho muitas coisas para falar, viu? Eu não vou falar aqui porque eu só tenho 40 minutos para falar, né? Mas eu e você temos muitas coisas para compartilhar sobre o que Deus tem feito nas nossas vidas. Agora, te falar uma coisa que não é boa. Eu me tornei cristão, eu tinha 11 anos, né? Eu tenho 45, então faça as contas aí, eu não vou fazer para eu não ficar triste, tá bom? Mas eu já tenho alguns anos de cristão e eu conheci muitos irmãos, graças a Deus, e conheço novos irmãos a cada dia, de outros lugares.
E eu já conversei com muita gente que não se sentia preparado para anunciar o evangelho. E, assim, de diversas razões, mas muita gente que acaba abdicando desse privilégio, dessa grande honra de levar o evangelho para outras pessoas. Tem pessoas que ficam recuados, limitados, acuados, quando a gente está tratando de levar o evangelho para outras pessoas. Isso é triste. E não só muito triste, mas também é algo que vai de encontro à vontade de Deus. Porque Deus quer que os seus filhos compartilhem as boas novas para aqueles que ainda não conhecem. E aí as coisas que nos limitam, que nos impedem, que nos atrapalham, precisam ser deixadas para trás, né? A gente precisa trabalhar nelas. E são muitas, né? São várias razões, não que justificam, mas que são dadas. Muitas razões que são dadas para que a pessoa abdique da honra de levar o evangelho para aqueles que não conhecem ainda. Já falei que o tempo é limitado, eu não vou falar, eu quero falar de um especificamente, mas tem muitas outras. Eu vou usar uma das outras como exemplo. Muita gente diz assim, eu não sou capaz de falar sobre Cristo. Eu não tenho conhecimento suficiente para ensinar a Bíblia para alguém, né? Você já deve ter escutado isso. Mas se a pessoa fizer uma pergunta que eu não sei, uma pergunta lá da Bíblia, se perguntar algo que eu não sei, como é que eu tenho medo de ensinar errado, né? E aí talvez você já falou também, né? Não sei, mas é muito comum escutar isso, infelizmente. E aí quando alguém conversa isso comigo e fala isso, eu tento não ser curto e grosso, tá bom? Mas aqui eu vou dizer basicamente o que eu quero dizer. Então, quando a pessoa diz que não se sente preparada para levar o evangelho, na minha cabeça então prepare-se, né? Ranieri, eu não tenho conhecimento suficiente. Adivinha o que é que eu estou pensando? Então, adquira conhecimento, né? Se você não sabe suficientemente, saiba, estude, se prepare, aprenda, porque essa mensagem precisa ser levada, não dá para ficar guardado, né? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, mesma carta, né? Que a gente começou a ler hoje. 1 Pedro 3,15 diz assim: antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Então, Pedro está dando vários ensinamentos, né, para os irmãos que estavam dispersos. Ele ensina para que eles se afastem do mal, para que eles se aproximem do bem, para que eles busquem a paz. E aí ele diz: estejam preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Não existe, né? Não faz sentido alguém que quer conhecer a Cristo ou que está perdido, você tem uma oportunidade e você não cumpre essa gloriosa missão de ir lá e levar o evangelho porque você não se sente preparado. Então, eu não sei, né, quem está assistindo aqui essa mensagem, mas se você não se sente preparado, se você não tem conhecimento suficiente, o que eu tenho para dizer para você é: prepare-se, adquira conhecimento, né? A gente está vivendo num período de tecnologia que facilita que você estude com pessoas até à distância, como a gente está fazendo agora, né? Sempre tiveram aqueles irmãos nas nossas congregações que tinham mais conhecimento, a gente poderia chegar lá e marcar uma hora e conversar com eles, mas hoje é mais fácil ainda, né? Você pode marcar online, pode conversar como a gente está conversando agora. Graças a Deus existem escolas, né? Existem institutos bíblicos da igreja no Brasil, né? Tem um programa de missões, né? Eu trabalho com o AME. Se você me conhece, você conhece o AME, né? Um treinamento de missões para jovens. Então, existe o Ebenezer, outros institutos onde você pode aprender mais, né? Para compartilhar com as pessoas. Então, irmão, invista na sua vida espiritual, invista no seu conhecimento. E eu estou usando esse exemplo, mas existem várias outras desculpas que são dadas para não compartilhar o evangelho, né? Ou que a gente, claro que a gente não vai dizer, não, eu não anuncio o evangelho, mas na prática, muita gente não faz, muita gente. Às vezes a gente deixa para aqueles que trabalham em tempo integral, que já têm um diploma, um certificado, mas esse privilégio e essa honra é dada a cada um de nós, né? Devemos
levar o evangelho de Cristo para aqueles que não conhecem ainda. E aí tem outros, né? Bem, eu vou direto ao ponto que eu quero falar hoje especificamente, mas se essa é uma desculpa na sua vida ou de alguém que você conhece, estimule, motive para que esses irmãos busquem conhecimento, né? Mas assim, o evangelho, a mensagem é simples. Simples não quer dizer que é superficial, né? É profunda, porém é simples, né? A gente viu Paulo fazendo um resumo da mensagem do evangelho, a gente pode ensinar para as pessoas, mas se a gente se sente despreparado em relação à palavra, prepare-se, né? O tema da minha mensagem hoje é Deus quer usar você na missão dele. E quando eu mandei o título para o irmão que estava organizando, eu coloquei você em letra maiúscula, porque Deus quer usar mim, Deus quer usar você, cada um de nós, do jeito que somos, com as características que temos. Uma outra razão, e é nessa que eu quero focar, de muita gente que diz que não anuncia o evangelho, que não prega, ou que confessa que não prega, é porque não se sente capaz, mas não por conhecimento, mas por causa da sua história. Ou se sente indigno por causa do passado que já teve. Mesmo sabendo que Deus perdoa seus pecados, não se sente digno de ensinar alguém sobre a vontade de Deus, porque já teve uma vida que ia ao contrário do que Deus queria. Tem muita gente que eu conheci que se sente indigno porque se sentiria hipócrita de ensinar para alguém por causa dos pecados que já cometeu, por se conhecer quem era. Tem gente que tem muitas cicatrizes da sua vida passada, da sua vida antes de conhecer a Cristo, e não se sente digno. Tem outras razões também. Tem pessoas que veem algumas características da sua vida como obstáculos que impedem a pessoa de ser um evangelista, pelo menos na cabeça dela. E talvez você que está me assistindo é uma delas. Tem gente que não se sente apto para ensinar porque se sente velho demais, que os anos já se passaram, já tem muitos cabelos brancos, eu tenho alguns, viu? Mas tem gente que tem mais que eu, né? E sente, agora é tarde demais, assim, eu posso ajudar, eu posso fazer isso, mas isso não é para mim, eu não sou capaz. Tem gente que se sente ocupado demais. Tem gente que diz que trabalha demais. Tem gente que se diz jovem demais. Tem gente que é mãe de 3 filhos e não vê como seria útil no reino na tarefa de propagar as boas novas. E aí eu quero dizer para você que está assistindo, se você tem algumas dessas características, ou conhece irmãos que não são tão envolvidos no anúncio do evangelho por ter essas características, que você compartilhe o que eu quero compartilhar agora. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê tantas histórias de pessoas que, aos olhos do mundo, até os nossos olhos, né, pensando naqueles personagens, seriam incapazes de serem úteis para o reino, ou incapazes de serem produtivos, dependendo das suas características, ou incapazes de serem competentes no reino de Deus, mas que aos olhos de Deus, quando a gente lê na Bíblia e vê o que acontece na vida dessas pessoas, a gente vê que aos olhos de Deus essas pessoas eram sim perfeitamente capazes de serem usadas por ele, para transformar a vida de outros, para abençoar a vida de muitas pessoas. Quando a gente lê na palavra de Deus, a gente vê que muita gente foi moldado para ser instrumento de bênção para aqueles que ainda não o conhecem. Eu não sei qual é a sua situação de você, meu irmão, que está escutando essa mensagem. Eu não sei qual é o seu passado, qual é a sua história. Eu não sei quais são suas características que você tem hoje. Eu não sei quais são suas cicatrizes que talvez, quando você olha, faz com que você pense que você não é digno ou capaz de levar o evangelho para outras pessoas. Mas se você já nasceu em Cristo, né? Se você, meu irmão em Cristo, teve sua vida restaurada por ele, você também foi convocado. Você também tem o privilégio de compartilhar as boas novas, de compartilhar as grandezas de Deus. E você pode, porque Deus quer você na missão dele.
Eu moro aqui em João Pessoa, né? Aqui não é uma área que tem muitos relâmpagos e trovões, não. Mas essa madrugada deu um grande estrondo, na verdade, vários, né? E a gente estava dormindo, todo mundo acordou assustado. E eu estava pensando naquele som, eu passei o dia pensando naquele som, no poder daquele som. E eu fico imaginando, né? Talvez Deus poderia ter escolhido escrever nuvens vermelhas no céu, dizendo arrependam-se, né? Talvez com aquele som do trovão dizendo para que as pessoas se arrependessem, mas Deus escolheu outro método. Ele escolheu a mim e a você para levar o evangelho para as pessoas. Ele nos deu esse privilégio que eu e você devemos aproveitar. Talvez nos meus olhos, nos seus olhos, a gente pensa que talvez o método das nuvens fossem mais eficazes, mas Deus sabe o que faz e ele nos escolheu e ele nos conhece, ele sabe nossas características, ele sabe nosso passado, ele sabe as nossas falhas, e ainda assim ele chamou a mim e a você para ter a honra de anunciar as grandezas para aquele que não conhece ainda. Agora há pouco eu falei de cicatriz, né? E tem uma história aqui na Bíblia que toda vez que eu leio me encanta e me impressiona, e eu quero compartilhar com você. Antes, deixa eu ler outra passagem, Lucas, capítulo 5, versículos de 8 a 11. Quando a gente fala de anúncio do evangelho, né, e de abrir mão do que temos para levar o evangelho para as pessoas, essa passagem é bem lida, né? Lucas, capítulo 5, deixa eu abrir aqui para ler juntamente com você. Eu vou ler a partir do versículo 8, tá? Mas você sabe o que aconteceu, se você puder ler antes aí na sua casa, com tranquilidade. Mas em Lucas 5, Jesus está anunciando à beira do lago de Genezaré, tem muita gente, ele sobe no barco, se afasta um pouquinho e ele começa a ensinar, e depois disso, ele faz um milagre, né? Ele faz um milagre. Pescadores passaram a noite toda pescando, não pescaram nada, Jesus diz para eles o que é que eles têm que fazer, e acontece uma pesca maravilhosa. E diante disso, eu vou ler aqui no versículo 8, a partir do versículo 8, quando Simão Pedro viu isso, prostou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então, Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então, eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Esse é um texto bem conhecido e a gente usa muitas vezes esse texto para ensinar, né? Para sermos pescadores de homens, precisamos deixar o barco, a rede, tudo para trás. E sim, devemos estar dispostos a deixar tudo para trás por Cristo, pelo anúncio do seu evangelho, né? Jesus ensinou que precisamos amá-lo acima de tudo, de todos, colocá-lo em primeiro lugar, acima de nós mesmos, acima de qualquer coisa, e isso é verdade. Porém, quando a gente lê a Bíblia, a gente vai ver que esse chamado não foi para todos, né? Por exemplo, Pedro, André, Tiago e João eram pescadores, a gente sabe que eles vão ser apóstolos depois, mas eles foram chamados para literalmente deixar seu barco, sua profissão, largar tudo e seguir a Jesus. Mas nem todos foram assim quando a gente lê a Bíblia, né? Tinham pessoas com outras características que foram usadas no reino de Deus, mas de acordo com a vida que eles tinham, de acordo com a história que eles tinham, né? Para todos, Jesus ensinou que deve sim amá-lo acima de tudo. E isso é condição básica para ser um cristão, para ser alguém que leva o evangelho, né? Mas muitas vezes ele vai usar as situações específicas da vida de cada um. Às vezes ele vai usar a nossa condição financeira ou a falta dela, até nosso passado trágico para a glória do seu reino. E eu quero ler uma história que mostra um pouco sobre isso. Marcos, capítulo 5, se você puder deixar aberto a sua Bíblia em Marcos, capítulo 5, eu vou ler os 5 primeiros versículos, tá? E depois a gente vai passear um pouquinho nessa passagem. Então, Marcos, capítulo 5, eu vou ler do versículo 1 ao 5. Aqui, falando de Jesus e seus discípulos, diz, eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos.
Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos seus sepulcros e ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém, presta atenção, ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhes haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Imagine, pense bem, né, sobre a situação desse homem. Parece literalmente um filme de terror, né? Esse homem, a sua vida, ele era completamente dominado pelo mal. Ele vivia entre sepulcros, era um morto-vivo, né? A gente leu Marcos explicando que ninguém conseguia prender aquele homem, ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Vivia gritando e se cortando, se mutilando, né? Aí dá para a gente deduzir que esse homem tinha muitas cicatrizes, né? Aí foi o que aconteceu. Jesus cruzou o caminho daquele homem e o libertou. E eu estou fazendo um resumo muito grande dessa história, né? Por causa do nosso tempo. Mas Jesus cruzou o caminho daquele homem, o libertou. No versículo 3 diz que ninguém conseguia prendê-lo, né? Mas a gente vendo na história, a gente viu que apareceu alguém que era suficientemente forte para libertá-lo. Ninguém podia prendê-lo, mas Jesus foi forte para libertá-lo. E ele foi liberto. Os demônios que o escravizavam, né, foram lançados no abismo, e agora esse homem poderia ter uma vida novamente, uma vida nova por causa de Cristo. E aí, você sabe o evento, né? Os porcos jogados de um abismo, e aí depois as pessoas pediram para Jesus ir embora daquela região, e no versículo 18 diz assim: quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Queria anunciar. Aquele homem queria compartilhar para todas as pessoas. Aquele homem queria estar junto do Salvador, do libertador de sua vida. E ele queria, com certeza, sair pelo mundo todo anunciando sobre tudo que Jesus tinha feito na vida dele, sobre quem ele era antes de Cristo, quem ele é agora. Eu imagino aquele homem tão feliz, animado, alegre, querendo levar as boas notícias sobre a vida dele, sobre o que Jesus tinha feito na vida dele. Vamos ler o versículo 19. O versículo 19 começa assim: Jesus não o permitiu. E parece uma frase estranha, né? Aquele homem queria entrar no barco, ele, na verdade, ele queria ir com Jesus por onde Jesus fosse, e a gente lê aqui no começo do versículo 19, Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Quando a gente lê aqui Jesus não o permitiu, não era que Jesus não permitiu que ele anunciasse o quanto o Senhor fez por você, mas não no lugar que ele queria. Ele queria ir junto com Jesus para outros lugares, mas ele disse: vá para sua casa, para sua família e anuncie. E não precisa ser muito gênio, né, para entender por que Jesus disse para ele voltar para sua casa e anunciar para sua família e para os seus o quanto o Senhor tinha feito por ele. Bem, parece um pouco óbvio, né? Porque aquelas pessoas que conheciam aquele homem, como ele era, quem ele era antes de Cristo, e agora o vissem novamente vivo, que ele era um morto-vivo, agora ele era vivo de verdade. Quando aquelas pessoas o vissem, iriam dar glórias a Deus, iriam dar glórias ao poder de Cristo, iriam conhecer aquele homem que o libertou, né? E essa história, esse testemunho, a sua vida, ia ter muito mais impacto do que em outros lugares onde pessoas não o conheciam. E, claro, se ele contasse, iria ser uma história incrível, mas quando as pessoas olhavam para as cicatrizes daquele homem e viam a sua vida restaurada, aí sim, glória a Deus. E talvez pessoas que
conheciam alguém como aquele homem, poderia ver que agora sim havia esperança, havia alguém que era suficientemente forte para libertar qualquer pessoa de qualquer condição. Aquelas cicatrizes, seu passado, agora iam ser usados para levar outras pessoas que estavam nas trevas, como um dia ele estava, mas de trazer para a luz. Ele era um testemunho vivo do poder de Cristo. No versículo 20 diz assim: então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Aquele homem saiu anunciando as grandezas de Deus. Aquele homem com a sua vida, que antes era uma vida miserável, agora ele era muito capacitado. Ele foi capacitado por Cristo para anunciar a libertação, para anunciar boas notícias, para mostrar que o Messias havia chegado, que aquele homem era diferente de todos os outros, que aquele homem era 100% homem, 100% Deus, capaz de fazer algo que ninguém era capaz de fazer. As cicatrizes ainda estavam presentes na vida daquele homem. Seu passado não podia ser apagado, mas tudo isso poderia e foi usado por Deus para que mais e mais pessoas escutassem e conhecessem sobre o poder de Cristo. Eu não sei sua história, mas Deus sabe. Deus é criativo. Deus é maravilhoso para abençoar pessoas através de sua história, por mais trágica que ela seja. Aqui está aparecendo uma mensagem que eu tenho menos que 1 minuto. Eu acho que é o tempo do Zoom. Então, Deus quer usar você com a sua história, suas características. Se você é jovem, pode largar a sua cidade, vir para João Pessoa fazer o AME, venha. Mas se você já é de terceira idade, se você tem limitações físicas, né, ou limitações financeiras, saiba que Deus pode usar você com as suas características, com a sua vida, para que outras pessoas conheçam a Cristo. Se você já passou por traumas, tem outras pessoas que passaram também, mas que talvez não saibam como você sabe que é capaz de vencer, que Deus é capaz de vencer qualquer coisa, fazer você vitorioso. Então, irmãos, nós fomos chamados para anunciar as grandezas de Deus. Somos pedras